Olá, que alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom poder começar o dia assim, juntos. Vamos lá, vamos mergulhar fundo em mais uma verdade incrível da Palavra de Deus. Hoje, a gente vai olhar para um dos títulos mais impressionantes dados a Jesus. Um título que, se a gente entender direitinho, pode mudar completamente a forma como vemos o mundo e quem ele é. Bom, para começar, a lição de hoje já chega com uma pergunta fundamental. Em um determinado ponto, a Bíblia chama Jesus de o primogênito de toda a criação. Mas o que isso quer dizer na prática? Será que o significado é aquele que vem primeiro à nossa mente? E é exatamente aqui que a gente precisa de atenção. Porque naturalmente a gente pensa, primogênito é o primeiro que nasceu, o primeiro que foi criado. Só que a verdade bíblica é muito mais profunda. Esse termo não fala sobre ordem de nascimento, mas sim sobre uma posição de honra, de autoridade máxima. Então vamos firmar bem esse ponto. Na cultura bíblica, ser o primogênito significava ter a herança, a liderança, o lugar de maior destaque. Quando as Escrituras dão esse título a Jesus, elas estão declarando que ele tem a supremacia absoluta sobre tudo o que existe. Não é uma questão de tempo, de quem veio primeiro, mas de posição. Ele está no topo de tudo. Ok, então a conversa fica ainda mais interessante. Se Jesus não é parte da criação, se ele não é o primeiro ser criado, qual é então a relação dele com tudo? Com o universo, com o nosso planeta, com a nossa vida? E a palavra de Deus nos dá uma resposta em 3 partes que é simplesmente de tirar o fôlego. Primeiro, tudo foi criado por ele. Ele é o agente, a causa da criação. Segundo, tudo foi criado para ele. Ele é o propósito, o objetivo final de tudo. E terceiro, e isso é algo que impacta o nosso agora, tudo só se mantém unido, funcionando, porque subsiste nele. Vamos parar um segundinho nessa frase. Pensa bem, cada átomo, cada estrela, cada respiração, tudo só existe por causa dele, para a glória dele e é sustentado pelo poder dele a cada segundo. Entender isso muda tudo, não é mesmo? E como toda grande verdade da Bíblia, isso não é só uma teoria. Tem uma aplicação muito, mas muito prática, que conversa diretamente com o jeito que o mundo pensa hoje em dia. A gente vive uma época em que muitos tentam, colocar Jesus numa caixinha. É comum ouvir que ele foi um grande mestre, um profeta, ou, como a gente já viu, apenas mais um ser criado. Alguém muito especial, sem dúvida, mas não supremo. Só que a Bíblia não deixa nenhuma margem para essa interpretação. A palavra afirma com todas as letras que ele está acima de toda e qualquer autoridade, seja a que a gente consegue ver, como governos e poderes aqui na Terra, ou as que a gente não vê, no mundo espiritual. Ninguém, nem nada, está acima dele. E saber disso levanta uma pergunta muito pessoal, especialmente quando o mundo parece tão instável e frágil. Se tudo pode mudar a qualquer momento, onde é que a gente pode encontrar uma segurança que seja real, de verdade? A resposta está exatamente no que a gente acabou de refletir. A nossa segurança verdadeira não pode estar em sistemas políticos, na economia ou em qualquer outra estrutura humana, por uma razão muito simples. Tudo isso só existe porque Cristo permite e sustenta. A nossa segurança está em quem segura todas as coisas, e não nas coisas que são seguradas por Ele. E aqui, a lição nos leva a uma reflexão final, que toca o centro da nossa fé. Quando a gente começa a achar que as nossas boas ações, o nosso esforço podem de alguma forma nos salvar, na verdade, estamos nos esquecendo de quem Cristo realmente é. A gente acaba esquecendo dessa distinção fundamental. Não estamos falando de alguém que foi criado, como nós, estamos falando do próprio Criador, aquele que existe antes de tudo. Como é que nós, que somos a criação, poderíamos ajudar o Criador a nos salvar? Não faz sentido. Diante da grandeza dele, a nossa resposta não pode ser de autoconfiança. As Escrituras nos mostram qual é a resposta certa. Primeiro, fé, uma confiança total na obra dele. Depois, gratidão, por um presente que a gente nunca mereceria. E por fim, submissão, reconhecendo que ele tem a autoridade máxima sobre a nossa vida. E para fechar, voltamos a esse versículo incrível que resume essa verdade maravilhosa. Ele não só deu o start em tudo, ele é a cola que mantém o universo inteiro de pé nesse exato momento. Ele é o princípio e o sustento de todas as coisas. Que essa verdade maravilhosa nos inspire a viver cada dia para aquele que é, de fato, o supremo sobre tudo. Até o nosso próximo estudo.